A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de João, capítulo de número 4 e versículo de número 50 ao 53, que vai nos dizer assim: Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a hora que o seu filho sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Aqui nós vemos, irmãos, a importância de nós crermos na palavra. Muitas vezes nós queremos ver a manifestação do poder de Deus, mas não acreditamos na palavra. Através dessa palavra, Deus me trouxe aqui para te dizer: você precisa crer no que o Senhor fala. Você precisa ter fé, você precisa confiar. Você não pode ser uma pessoa movida por aquilo que você está contemplando, porque se você for movido, se você for movida por aquilo que você está vendo, você não está tendo fé, porque quem tem fé, Ramancho de Candaraia, acredita sem ver, pois a palavra do Senhor nos diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, ou seja, daquilo que você está acreditando. Deus está dizendo para você: creia que a minha palavra vai se cumprir na sua vida. Mas, irmã, eu não estou vendo a palavra de Deus acontecendo. O meu cenário é contrário, a porta está fechada, a adversidade, a enfermidade, o problema, tudo é adverso. O Senhor te trouxe aqui para te falar através dessa palavra. Você tem que acreditar não no que o cenário está mostrando, não naquilo que os teus olhos físicos estão contemplando, mas você tem que crer na palavra. Jesus liberou uma palavra para o filho do oficial do rei. Este rapaz precisava de cura. E Jesus libera uma palavra. Mas o rapaz estava em casa. Ou seja, o seu pai não estava contemplando se o milagre estava acontecendo ou não. Mas ele tinha uma palavra de Jesus e ele entendeu: esta palavra é o suficiente. Tem muita gente, irmãos, que espera coisas mirabolantes para poder acreditar no que o Senhor fala. Tem muitas pessoas que têm que ver sinais, prodígios, maravilhas para depois crer no que Deus falou. E Deus está dizendo: isso não é fé. Este homem teve fé. Porque Jesus liberou uma palavra, ele não viu o milagre acontecer para acreditar, mas ele acreditou no que foi dito. Quando você acredita no que é dito, o milagre acontece. Você já parou para pensar? O quanto o milagre, ele só acontece quando você começa a ter fé? O quanto as coisas começam a mudar somente quando você começa a agir por fé e não por vista? Pode observar, irmãos, é assim. Quando nós estamos incrédulos, tendo que ver para crer, quando nós não acreditamos na mudança, quando nós não acreditamos no que Deus pode fazer, as coisas parecem que desandam, parece que as coisas não mudam, que o milagre não acontece, que a porta não abre, ou até mesmo que as coisas pioram. Porque onde há incredulidade, irmãos, automaticamente Deus não se manifesta. Se Deus não se manifesta, as coisas começam a piorar. Mas quando você começa a agir por fé, você vê as coisas mudando. Você vê a porta abrindo. Você vê Deus fazendo o impossível acontecer, movendo céus e terra para trazer cumprimento à palavra dele na sua história, porque ele está vendo no seu coração fé. Então a fé é muito importante. É muito importante você acreditar. Você não pode ser somente uma pessoa que pede um milagre, mas não acredita que ele vai acontecer. Mas você tem que crer. Irmã, eu tenho buscado por uma porta aberta. Você está crendo que a porta vai abrir? Irmã, eu tenho buscado pela libertação de alguém que eu amo. Você está crendo que essa pessoa vai ser liberta? Irmã, eu estou buscando pela minha vida espiritual, pelo batismo com o Espírito Santo. Você tem acreditado que o Senhor vai te visitar, vai batizar você, que você vai ter dons? Você tem que acreditar. Porque se você não acreditar, meu irmão e minha irmã, a palavra não vai se cumprir. Este homem creu na palavra. A Bíblia faz questão de enfatizar isso.
O homem creu na palavra de Jesus. Eu não estou falando aqui para você crer na palavra dos homens. Eu não estou falando aqui para você crer na minha palavra. Mas é para você crer na palavra de Jesus. Declare comigo: eu vou crer na palavra de Jesus e o milagre vai acontecer. Eu vou crer na palavra de Jesus e o milagre vai acontecer. Crer na palavra de Jesus faz toda a diferença. Crer na palavra de Jesus abre a porta para o seu milagre acontecer. Este homem se apegou à palavra e partiu. Ele tinha o que, irmãos, humanamente falando ali diante dos olhos dele, para ter a convicção que o milagre aconteceu? Nada. Mas ele tinha uma palavra pela fé, ele foi crendo naquela palavra. Você não foi chamada para andar por vista. Você não foi chamado para andar por aquilo que você está contemplando. Porque isso, irmãos, os gentios fazem. Aqueles que não servem a Deus andam por vista. Mas aqueles que servem a Deus têm que andar pela fé, acreditando o Senhor vai fazer. O Senhor me fez uma promessa, o cenário é improvável, é impossível. Mas eu tenho uma palavra. Declare comigo: eu não posso esquecer que eu tenho uma palavra de Jesus. Eu não posso esquecer que eu tenho uma palavra de Jesus. Se você esquece que você tem uma palavra de Jesus, automaticamente você começa a perder a fé. Automaticamente você já não consegue mais acreditar naquilo que o Senhor falou. Porque se você deixa de acreditar na palavra de Jesus, você está deixando de acreditar na verdade. Porque tudo que o Senhor fala é verdade, independente do cenário. Independente daquilo que o cenário está mostrando, independente do que você está vivendo. Se Deus diz que vai fazer, Ele me trouxe aqui para te dizer que Ele é fiel. E Ele vela sobre a palavra dEle para cumprir, e Ele jamais iria te prometer algo que Ele não fosse fazer. E Ele jamais falaria algo na tua história que Ele não fosse cumprir. O homem acreditou na palavra e isso fez toda a diferença. A Bíblia diz que ele partiu, ele foi para casa. E quando ele estava a caminho da sua casa, os servos vieram ali, irmãos, a encontrar a ele. E anunciaram a ele o que havia acontecido. Que o filho dele estava vivo. Estava vivo por quê? Porque ele creu na palavra. Estava vivo por quê? Porque ele confiou no que Jesus falou. Se você acreditar no que Jesus está falando, o seu casamento não vai ser destruído. A porta de emprego vai abrir. A cura vai chegar. A libertação vai acontecer. A salvação vai chegar. Mas você tem que acreditar. O filho deste homem vivia porque ele creu. Aqui está a diferença, Ramancho de Rasto Candaraia, daquele que anda por fé para aquele que anda por vista. Aquele que anda por vista certamente não acreditaria na palavra, porque ele não estava vendo, mas esse homem andava por fé e ele tomou posse da palavra e o milagre aconteceu. O filho dele estava vivo e os servos vieram a dizer para ele: o teu filho vive. Ou seja, o milagre aconteceu. Os teus olhos físicos ainda não contemplaram, mas a gente vem aqui te contar, Ramancho de Candaraia, que o milagre aconteceu. Ele agiu por fé, irmãos, por isso o milagre entrou na casa dele. Quando você age por fé, o milagre entra na tua história e há transformação na sua vida. Aquele homem indagou, irmãos, deles a hora que o filho dele se sentia melhor. Ou seja, qual foi o horário que ele veio a sentir melhor? Qual foi o horário que o espírito da morte bateu em retirada? A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que aqueles homens informaram a ele: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Quando aquele homem, o oficial do rei, ouviu o horário que a febre tinha deixado o filho dele, automaticamente ele lembrou que foi a hora precisamente que Jesus disse: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Ou seja, na hora que Jesus liberou a palavra, o milagre aconteceu. Deus me trouxe aqui para te dizer: você só precisa de uma palavra, você não precisa mais de nada, você só tem que crer na palavra do Senhor, porque o milagre acontece. Na mesma hora que Jesus liberar a palavra, o milagre acontece, porque a palavra de Jesus tem poder. Se ele te fez uma promessa, se apegue à promessa, se apegue à palavra, porque ele é fiel para cumprir o que ele te prometeu. Exatamente na hora que ele falou, o milagre havia acontecido. O Senhor diz para você: o seu milagre
será com riqueza de detalhes. Declare comigo: eu creio que o meu milagre vai acontecer com riqueza de detalhes. Eu creio que o meu milagre vai acontecer com riqueza de detalhes. Não somente ele creu, mas toda a sua casa. Porque aquele testemunho impactou aquele homem. Aquele testemunho impactou a casa dele. E hoje Deus diz para você: o teu testemunho vai impactar não somente a você, mas vai impactar também os teus. Porque o Senhor é Deus de surpresa. E Ele está dizendo: se você crê na minha palavra, eu vou te surpreender. Se você crê na minha palavra, eu vou mudar a tua história, eu vou transformar a tua vida. A morte vai bater em retirada e vai ter testemunho, e vai ter culto e ações de graça, e vai ter alegria na sua casa. Você não precisa de muito, você só precisa de uma palavra. Você já tem, você só precisa acreditar. O Senhor me trouxe aqui para lhe dizer: Ele não vai agir diante da tua incredulidade, mas você tem que acreditar. Irmã, tudo é contrário. Irmã, não tem possibilidade. Eu não estou vendo o mover de Deus diante dos meus olhos. Irmãos, na maioria das vezes nós não vamos contemplar diante dos nossos olhos o agir de Deus. Logo, não. A gente primeiramente vai precisar acreditar, vai precisar ter fé, vai precisar confiar. Quando a gente tem fé, quando a gente confia, o milagre acontece. Quando a gente confia, a porta abre. Quando a gente confia, o impossível o Senhor faz pela nossa vida. Por quê? Que a casa do oficial do rei viveu milagre? Porque ele creu. Está aqui a resposta. O que fez toda a diferença foi ele ter acreditado. O que fez toda a diferença foi ele ter tido fé. Ele poderia ter dito muito bem: ah, Jesus, se o Senhor não for na minha casa, se o Senhor não tocar no meu filho, eu não vou acreditar. Mas esse homem tinha fé o suficiente, ele entendeu. Eu não preciso de muito, somente de uma palavra. Pare de ficar achando que você precisa de muita coisa. Ah, irmã, porque o meu cenário é impossível, o cenário dele também era. Humanamente falando, irmãos, tudo parecia estar perdido. O filho dele estava quase morrendo e ele estava desesperado. Versículo de número 49. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Ou seja, o menino estava à beira da morte. Tudo estava parecendo ali, irmãos, que ia se perder. Mas ele se apegou à palavra. Você tem uma palavra. Ah, irmã, mas o filho está nas drogas. Você tem uma palavra. Mas o marido está na prostituição, a esposa está fazendo assim, fazendo assado, coisas que desagradam a Deus. Deus está dizendo para você hoje: você tem uma palavra. E você tem que se apegar ao que o Senhor falou. E não aquilo que o seu cenário está mostrando. Foi exatamente isso que esse homem fez, se apegou à palavra. Ele creu na palavra. A Bíblia faz questão de enfatizar isso. Que ele creu na palavra e partiu. Partiu por quê? Porque ele entendeu: o que eu preciso eu já tenho. E o Senhor me trouxe aqui para te lembrar que você já tem o que você precisa. Você já tem uma palavra. O que você tem agora é que crer. É que confiar que o seu cenário não vai terminar da forma que está. O filho daquele homem não morreu porque ele se apegou à palavra. A palavra faz toda a diferença. Irmãos, muitas vezes o inimigo, ele vai querer roubar de nós a palavra que Deus liberou. Dizendo: o seu cenário é impossível. Você não está vendo nada mudar. A porta não vai abrir. Muitas vezes vem setas sobre a nossa mente para a gente descredibilizar a palavra, porque ele sabe. Se nós descredibilizarmos a palavra, acabou. Se nós descredibilizarmos a palavra, nós não vamos viver milagres. E ele tenta minar a nossa fé. Ele tenta nos fazer desacreditar a palavra. Mas hoje Deus diz para você: acredite. Este oficial do rei, ele não recebeu uma visita pessoalmente de Jesus na casa dele. Jesus não tocou no filho dele para que o filho dele viesse a ser curado. Mas Jesus liberou uma palavra e foi o suficiente. Jesus, irmãos, quando ele libera uma palavra, ele faz a palavra dele acontecer. Não espere ver coisas grandes para você acreditar. Não espere ver coisas grandes
para que você venha crer que Deus vai transformar, que Deus vai batizar com o Espírito Santo, que Deus vai curar, que Deus vai salvar, que Deus vai abrir a porta. Mas acredite, se meu Deus liberou uma palavra, Ele falou o que vai fazer na minha vida. Ele falou que vai abrir aquela porta. Ele falou que vai salvar fulano. Ele falou que vai salvar ciclana. Ele falou que vai fazer o impossível acontecer. Se Ele falou, Ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Se apegue à palavra, se apegue à promessa, porque Deus é fiel. E certamente, meu irmão e minha irmã, a sua casa vai viver milagres. A sua história vai viver milagres. E hoje Ele está dizendo para você: eu vou surpreender você. A hora sétima, exatamente a hora que Jesus havia liberado uma palavra, o milagre aconteceu. O milagre aconteceu aqui, irmãos, na história do filho do oficial do rei, com riqueza de detalhes. E Deus está dizendo: a minha palavra na sua vida vai acontecer com riqueza de detalhes. Só acredite. Só tenha fé. Creia. A palavra de Deus é o suficiente. Você tem fé e ela acontece. Você tem fé e ela se cumpre. Declare comigo: eu vou acreditar na palavra, porque a palavra de Jesus é o suficiente. Eu vou acreditar na palavra, porque a palavra de Jesus é o suficiente. Jesus vai transformar a sua história completamente. O nome dele vai ser glorificado. E ele diz para você que não tardará. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, Senhor, por esta palavra, Deus. O Senhor trouxe homens e mulheres aqui para lembrar a eles que eles têm uma palavra, que o Senhor é fiel para cumprir o que o Senhor prometeu para eles mesmo, que o cenário seja improvável, mesmo que diante dos olhos deles, Pai, humanamente falando, nada esteja acontecendo. Eles precisam acreditar na palavra, eles precisam andar por fé. Quando nós andamos por fé, Senhor, o Senhor se move para fazer milagres na nossa vida. O Senhor liberou uma palavra e aconteceu um milagre automaticamente na vida do filho do oficial do rei. E eu creio, meu Senhor, que o Senhor libera uma palavra, a porta abre. O Senhor libera uma palavra, o milagre acontece, a cura chega, a restauração. O Senhor faz o impossível acontecer através de uma palavra. Que os teus filhos, Pai, venham dar sempre a credibilidade à tua palavra, tendo fé, confiando que o Senhor não precisa de muito para agir, mas através de uma palavra, ribiante, o derrastura bacandaraia, o Senhor transforma tudo, assim como o Senhor fez na casa deste homem, do filho dele. A febre, o espírito da morte bateu em retirada. Eu creio, Pai, que o Senhor libera uma palavra e toda morte, todo mal bate em retirada e o teu nome é glorificado. Oh Senhor, obrigada, porque a tua palavra tem poder. Nós temos uma palavra sobre a nossa vida e nós precisamos lembrar diariamente, nos apegarmos a ela e crermos, confiar, tendo fé que o Senhor vela sobre a tua palavra para cumprir. A nossa história vai mudar em nome de Jesus. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai. Desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus. Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome pedido será visto
tem estado de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço, te agradeço, crendo na nossa vitória. Amém. Faça como oficial do rei. Creia na palavra que o Senhor liberou na sua história, porque através da palavra de Jesus acontecem milagres. Foi assim que aconteceu na casa deste homem. A morte deixou o filho dele, porque o Senhor havia liberado uma palavra. A febre precisou bater em retirada. Quando Jesus libera uma palavra, todo mal tem que cair por terra, e o nome do Senhor é glorificado. Ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Por isso creia na palavra de Jesus, porque certamente ela se cumprirá na sua história. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.